Nossa missão é divulgar conhecimento espírita elaborado por Allan Kardec. Nos nossos trabalhos aqui, nós oferecemos atualmente as palestras das quintas-feiras, de 7h30 às 8h. Temos o passo magnético logo em seguida. E, concomitantemente com a palestra, nós temos a evangelização infantil também, seguida do passo para as crianças. A qualquer momento, qualquer dia da semana, se vocês quiserem, nós temos livros aqui para empréstimo, né? Várias obras do conhecimento da doutrina espírita. Dentro dos nossos trabalhos aqui também nós temos o livro de vibrações, que eu acho que você já passou por aqui, né? Quem por acaso não recebeu, pode levantar a mão que a gente caminha, né? O ideal é que vocês coloquem os nomes das pessoas que vocês quiserem, né? E a gente vai fazer durante a nossa reunião mediúnica, que é fechada ao público, né? Durante essa reunião, uma das coisas que a gente faz é exatamente vibrar o nome daquelas pessoas que a gente colocou lá no livro de vibrações. Essa reunião ela também é focada no atendimento fraterno. Se por acaso alguém estiver precisando, passando por alguma situação difícil, né, emocional, sentimental, você acredita que seja espiritual, a gente tem pessoas aqui que podem ajudar vocês, né, através do aconselhamento e também de uma indicação para participar das palestras, né, para tomar os passos e fazer um estudo mais aprofundado da situação que vocês estiverem passando. Normalmente, essas pessoas que estão dispostas a fazer isso, elas estão preparadas, né? Seria o Rodrigo e eu, né? Outras pessoas também podem fazer esse trabalho, caso nós não estejamos aqui, mas eu só queria deixar para vocês essa informação, né? Assim como todas as outras divulgações que a gente faz, a gente utiliza as redes sociais, né, no Facebook, nós temos lá temos um grupo do WhatsApp também, se por acaso vocês não tiverem conhecimento, vocês podem conversar conosco após a reunião e a gente vai dar mais informações, né? O SIM existe em função dos seus participantes, vocês, né, que vêm aqui para compartilhar conosco a glória do Espiritismo, né? E a sua participação ativa e engajamento, se vocês assim desejarem, é mais do que bem recebido. A gente precisa de pessoas para várias atividades, a gente promove atividades de caridade, né, em grupo, ou se vocês quiserem individuais, né? Temos uma lista de locais que a gente recomenda. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu sou a pessoa que é diretamente responsável por essas atividades de caridade, né? Ultimamente eu tenho feito alguns contatos com essas organizações e não tenho tido muito sucesso, principalmente porque eu tenho procurado os fins de semana, né? Quando a gente sabe que todo mundo está disponível, mas infelizmente todos os fins de semana do mês de maio estavam ocupados e quase todos os meses de junho também. Mas eu vou continuar procurando e, como eu disse, se vocês tiverem alguma ideia, souber que alguém está precisando, a gente forma um grupo e vai lá e vai se divertir, né, fazendo a caridade, que é um ato de amor e de felicidade para a gente, né? Então, para dar início aos trabalhos de hoje, eu gostaria que todos nós fechássemos os olhos e eu vou fazer uma pequena oração, né, para que a gente consiga se equilibrar, se sintonizar com nossos amigos do plano espiritual que aqui vieram junto conosco para esse aprendizado de toda semana, de todos os dias,
toda a nossa existência. Esse aprendizado que vai nos levar à nossa reforma interna, que vai nos levar ao nosso crescimento espiritual e moral e, acima de tudo, vai nos trazer mais próximo a Jesus, ao seu amor e todo o carinho que ele tem pela humanidade. Vamos pedir que o nosso trabalho de hoje se dê na paz e tranquilidade adequados a esse ambiente e a todos nós, e que nós possamos levar conosco todas essas energias que vão ser aqui compartilhadas e o conhecimento, com certeza, durante todos os dias da nossa existência. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a gente tem como palestrante nosso amigo Alanis, que vai falar sobre... deixa eu ver aqui, não me colinho. Alanis, me perdoe. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Sou branco. Achei mesmo. Ele estava aqui, ó, acabei apagando. Papel aí. Ah, ok. Bem-aventurados aqueles que são os mansos, né, e pacíficos. Às vezes a coisa está bem mais na frente do que a gente pensa. Boa noite, pessoal. E fora tudo isso que o Ivo falou, também tem chazinho ali fora, tá quentinho com gengibre, uma delícia. E bolo também. Só pegar, o pessoal tá ajudando a gente, obrigado por trazer o bolo. Tá bem legal, tá cada dia melhor. É de milho. De milho. Gostei do Brasil. Bom, pessoal, vou tentar fazer uma palestra hoje, um bate-papo, mais dizendo assim, com vocês, né? Tentar fazer uma interação, a gente tentar trocar ideias e conversar, né? E ver o que a gente pode aprender. O item que eu vou falar é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9. De todas as bem-aventuranças, essa é chamada Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. O item é o primeiro, injúrias e violências. Então, em Mateus, capítulo 5, versículo 5, Jesus dizia: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isso é uma frase bem legal, é curtinha, mas é muito interessante, que eu vou explicar qual é a minha conclusão. Na verdade, é o que está escrito aqui, né? Muito interessante. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, hoje em dia, muitas vezes a gente se sente vendo as notícias de guerra na Ucrânia, pandemia, tem muita coisa, porque a gente pode se sentir deprimido ou se sentir que as coisas estão piorando ao invés de melhorando, ou que às vezes a gente pode até achar, não, esse mundo não tem mais solução, a gente pode até se sentir assim. Mas se a gente for pegar a história não tão recente, né, de médio prazo, assim, o que a gente vai ver é que, em termos de guerras, conflitos armados mesmo, apesar de que a gente infelizmente está presenciando ou tendo notícia desse conflito armado na Ucrânia, esses conflitos têm diminuído ao longo do tempo, né? Apesar de a gente estar aqui na nossa realidade, que pra gente é um pedacinho da história, mas no big picture, né? No cenário geral, hoje já é bem melhor do que antes, né? Então, Kardec fala sobre isso, né? Aliás, antes ele fala aqui, ele cita o que Jesus dizia, né? Sabeis que foi dito aos antigos. E quando ele fala foi dito aos antigos, o que eu entendo é uma referência ao Velho Testamento, né? Porque tem muitas dessas coisas que ele fala que foram ditas aos antigos que estão escritos no Velho Testamento. Então dizia Jesus: não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno.
Isso está em Mateus. Então, vem Kardec e diz, Jesus está fazendo essas referências ao Velho Testamento, e raca era uma expressão antiga que falava muito mal, era uma pessoa sem escrúpulo. Uma pessoa de má índole. Você está falando muito mal dessa pessoa, né? Quando você está falando essa expressão raca. E as pessoas olhavam para o lado e cuspiam quando falavam isso de alguém ainda por cima, né? Então você imagina quando a cultura da época é uma cultura em que as pessoas estão acostumadas a fazer isso, falar mal de outras pessoas e maldizer essas pessoas, olhar para o lado, cuspir no chão com desdém, com nojo dessas pessoas. Nessa época, não por menos, tinha muito mais guerras. E aí o que a gente tem que começar a pensar, né? Pô, a gente sabe que guerra é ruim. Isso parece que não precisa nem discutir esse assunto. Mas às vezes a gente pensa, pô, a guerra tá tão longe de mim, né? Será que eu tenho alguma influência na guerra? Será que o que eu faço na minha vida tem influência para que as pessoas se coloquem em guerra e existam realmente conflitos armados? Então a gente tem que lembrar que um país ele é composto de estados, que é composto de cidades, que são compostas de casas, de lares, famílias que são compostas de pessoas, né? Então tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem uma contribuição e faz com que aquela sensação se espalhe. Tudo que a gente faz, quando você vê uma pessoa você vai para um bairro onde está tudo bagunçado, você não acha a bagunça tão ruim, porque você está acostumado com aquilo ali. Tanto que já houve até uma experiência em que colocaram estacionado na rua, um carro que estava bem detonado. E aí cada hora que passava uma pessoa, aí um batia e quebrava o vidro, aí o outro ia lá, furava o pneu do carro, porque o carro já estava todo estragado. Outra experiência que fizeram é colocar um carro, mas bem cuidadinho, na rua. E o pessoal, com raras exceções, mas cuidava muito mais daquele carro. Então, o ambiente aquilo que você demonstra tem uma influência sobre as pessoas, né? Então, Kardec fala, né? Evidente se torna que, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Ou seja, aquilo que você faz, né? A intenção que você tem dentro de você, por trás daquilo que você está fazendo, vai dar um ganho, né? Ou vai ser muito pior para você, ou vai ser até um pouco não tão ruim, porque às vezes você estava numa situação difícil, você agiu sem pensar e assim por diante. É claro que a gente sempre tem responsabilidade por aquilo que a gente faz, mas a intenção é uma coisa muito importante. Então, Kardec fala, né? Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, eu estava olhando aqui, né? Acho que é essa daqui. No Palavras de Vida Eterna, eu achei aqui um negócio que fala no sustento da paz. E eu achei interessante que eles... Na tarefa da paz. Em que Jesus no sermão... Acende a luz ali, Rodrigo, por favor. Boa noite. Jesus no Sermão da Montanha falou uma coisa que é muito legal, né? No passado, era a lei do olho por olho, dente por dente. E esse é outro exemplo que ele fala, que foi dito aos antigos, né? Mas você não pode mais agir dessa forma. E é assim que Jesus fala, quando te baterem na face, dê a outra face. E não quer dizer dê a outra face para que continuem batendo. Essa é uma expressão que faz você, que te incentiva a demonstrar a outra face da situação. O que é a outra face da sua situação? Você tratar as pessoas com brandura, com amor, com afeição, mesmo quando você está sendo ofendido, maltratado e assim por diante. Porque isso faz a
a mudança, traz a mudança não só para você, é aquilo que, em primeiro lugar, beneficia a nós mesmos, agir dessa forma, mas também traz mudança nas outras pessoas. Então, é uma coisa que faz muito bem para todos nós, né? Eu estava pensando numa coisa que eu ia falar aqui, que me fugiu. Eu vi uma palestra de um rapaz que a Andressa achou na TV Mundo Maior, que foi bem interessante, que é um rapaz americano, chama Dan Assisi. E ele fala também, né, sobre a guerra, comenta sobre as guerras e qual que é o nosso papel qual é o nosso papel no nosso dia a dia para evitar as guerras, né? E ele traz uma coisa interessante, que é a definição de guerra do dicionário, né? Então o dicionário traz que a guerra é um conflito armado entre países, entre nações e povos e tal, mas também traz lá que a guerra é um estado de competição, conflito e hostilidade entre diferentes pessoas ou grupos. Ou seja, a gente pode fazer ou evitar guerra no nosso dia a dia. A gente pode estar contribuindo com a guerra ou evitando a guerra todos os dias da nossa vida e em todas as nossas ações. Será que foi aqui que eu falei? Aqui. Achei. No Sermão do Monte, Jesus Cristo... lembrei que eu ia falar. Jesus Cristo se refere à lei de Talião, revogando-a completamente. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Longa foi a estiagem dos métodos corretivos pela dor. Então, olho por olho, dente por dente, é uma lei que vigorou por muito tempo no mundo. Principalmente no mundo de provas e expiações. Se a gente quer passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, a gente tem que mudar. A gente tem que seguir a uma lei diferente, que é a lei do amor. A lei da dor não serve mais. Então, longa foi a estiagem dos métodos corretivos pela dor. Contudo, o Mestre instalou na terra o processo da educação pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime e tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e de pensar. Realmente, durante muito tempo, a dor terá função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas às mudanças e às renovações, por não aceitarem que o amor muda e renova, e, portanto, utiliza-se dos cilícios mentais, como meios de suplícios e tormentos para se autopunirem, pondo assim em prática toda a sua ideologia de exaltação à falta e à punição. Então, é um negócio muito interessante, que tem bastante relação com esse assunto, né? Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E, como eu disse na primeira frase aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Primeiro eu disse 5:9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pois essa é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor. Ela não é a lei da dor. Então, conforme a gente aprende, aceita, incorpora e passa a viver de acordo com a lei do amor, a gente, como nas palavras de Jesus, pode ser uma alegoria, mas vai ser chamado de os filhos de Deus. Mas há outra coisa interessante, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E aí a gente pensa, né? O que significa possuirão a terra, né? Só que Kardec traz isso daí, que eu achei uma coisa muito interessante. No final aqui ele fala: promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu. Bom, deixa eu começar um pouco antes para dar um contexto. O que queria de Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra.
tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo e havendo-lhes prometido o do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Ou seja, que a gente não dê mais importância, a gente precisa dos bens da terra para viver, mas que a gente não dê mais importância aos bens da terra do que aos bens dos espíritos. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, ou seja, até hoje, na época que Jesus falou isso, ou que Kardec interpretou, os bens da terra têm sido conseguidos e dominados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. E aí ele vem, promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Ou seja, assim como nós, cada um de nós, como espíritos, estamos evoluindo a cada dia, a cada encarnação, a Terra, como um planeta, também evolui. E esse planeta evolui e como é falado muitas vezes, às vezes, se você ficar parado, o trem passou e você ficou. Então isso quer dizer, isso que a minha interpretação, os brandos e pacíficos vão continuar evoluindo, continuar aprendendo e vão incorporar a lei do amor e da caridade e vão estar de acordo com a vibração da Terra que vai evoluir. Aqueles que não evoluírem ou que ficarem parados, ou demorarem para evoluir nesse aspecto, vão acabar talvez indo para um outro planeta, porque a Terra evoluiu e passou do nível de evolução ao que esses espíritos estariam capazes de atender, Então, eu sei que a gente queria dar um tempinho para a gente bater um papo e falar sobre o assunto. Queria ver se vocês têm algum comentário sobre isso daí. Ivo? Então, você mencionou que todos nós participamos do estado de espírito do país, da nação, da nossa casa, e na medida que a gente vibra com vibrações negativas, a gente está contribuindo para que as energias negativas se congreguem. Então, pensando nisso, seria válido dizer que, por exemplo, o conflito que existe hoje na Ucrânia, de certa forma, é o resultado das vibrações negativas que existem no nosso planeta e no nosso mundo? Sim, no meu entendimento, sim. No meu entendimento, cada um de nós, num nível diferente, tem uma contribuição. É claro que nós, às vezes, no trânsito, se a gente é mal educado, dá uma fechada no outro, a gente contribui com uma certa quantia, uma certa quantidade para esse estado de espírito belicoso e agressivo. Outras pessoas que estão envolvidas diretamente e tomaram ativamente decisões de entrar no conflito armado, causar destruição e ceifar a vida de outras pessoas, vão ter um nível de responsabilidade completamente diferente, na minha opinião. Mas eu acredito que sim, cada um de nós tem a nossa responsabilidade, assim como uma máquina da mais delicada, como um relógio, por exemplo, só funciona se cada uma das peças estiver funcionando perfeitamente
e de acordo com o projeto, né? Então, essa é a minha opinião. Mas, comentários, vamos lá, pessoal. A gente não estejam, não fiquem intimidados. Eu achei interessante quando você mencionou a questão do conceito ali da guerra, né? Às vezes a gente vê como uma coisa grande, né? No sentido do que está acontecendo, e pode ser vista como algo bem, não bom, né? Ou menos ruim, vamos dizer assim, não é que seja menos ruim, mas bem menor, tipo, no nosso dia a dia mesmo, né? Na convivência, enfim. E tudo muito parecido, porque lá acaba que está ocorrendo briga por poder, né? E eu acho que a gente vivencia muito isso no nosso dia a dia, seja, não precisa ser um poder só, talvez financeiro, alguma coisa assim, o poder por estar certo, eu acho que também é uma questão de poder e que também pode gerar guerras, e dentro de casa, dentro do trabalho, enfim, em vários lugares. E eu acho que quando ele fala ali de que a gente como é que é, brandos E pacíficos, que no caso vai dominar o mundo, né? Acho que a gente desapegar talvez dessa questão do poder e simplesmente pensar que a paz é melhor, que o amor é o melhor, é algo acho que bem difícil de fazer, mas quando a gente pelo menos se esforça para isso e olha para as coisas com cuidado, a gente vê que na guerra ali a gente só se machuca, porque fica aquela coisa de um puxa para cá, outro puxa para lá. E então acho que a gente tem que observar bem isso, bem o que está acontecendo, pôr na cabeça talvez que algumas situações elas não estão no nosso controle, acreditar que Deus está vendo aquilo, se não tem remédio imediato, remediado está, né? Alguma coisa está sendo feita para aquilo, e que é bom a gente se esforçar ao máximo para largar essa corda, para parar de se machucar e tentar ter paciência, tentar ter calma, que as coisas vão se resolver, né? E pelo caminho da paz, né? Que a gente fala de uma forma pacífica, tudo, aí você vai de certa forma desvinculando, largando daquele problema que às vezes consome a gente o tempo inteiro, deixa a gente com aquela vibração ruim, da raiva, da briga, da luta, e vai mantendo a gente mais calma e, na verdade, também acho que mais contato, talvez, com o mundo espiritual, com a divindade, com a energia boa, porque você está tentando, se esforçando, o esforço está sendo visto, então quem está andando com você, a energia que está à sua volta é uma energia melhor, né? E você está pedindo ajuda e você acaba desvinculando daquela coisa da guerra e ficando mais na paz. Sim. Então, acho que talvez tenha a ver isso, né? Quando ele fala que esses que vão dominar é que vai entrar nessa energia que é boa, que é a energia que Jesus prega, do amor, né? E tudo. Então, pode estar meio que relacionado, assim, né? Eu não sei se consegui me expressar direito, mas é porque eu acabei fazendo a ligação enquanto você estava falando, né? Talvez seja isso, pra gente se desligar um pouco dessas guerras nossas diárias e tentar ficar mais no lado pacífico. Isso vai trazer benefícios para nós mesmos e, de certa forma, vai expandir também essa energia para quem está perto, né? E vai pregar mais o amor, né? Enfim. Não, muito legal. Achei legal que você falou sobre a gente ter tranquilidade para entender que tem coisas que a gente não tem controle, então a gente não tem que se preocupar ou se sentir responsável por coisas que a gente não é, na verdade, responsável. O que a gente é responsável? Por aquilo que a gente tem influência, decisão e ação sobre, né? Que é o nosso dia a dia, né? E eu lembrei aqui de outro item aqui, não sei se alguém quer mais falar alguma coisa. Não? Tá, eu vou só para finalizar. Só para finalizar aqui, tem 1 minuto. Todos ambicionam a paz, raros ajudam na tarefa da paz, é o item
palavras de vida eterna. Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequenininhos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é um conjunto de cidades, cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará deste modo, no íntimo de nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. É muito legal. Mais algum comentário? Obrigado pelos comentários. E vamos agradecer, nos colocar em relaxamento, uma posição confortável, agradecer a espiritualidade por ter estado conosco durante essa noite, ter nos dado a intuição, estado ao lado de cada um de nós, para que pudéssemos, nos ajudando, para que pudéssemos assimilar as palavras que mais nos cabem, para recebermos a bênção dos nossos espíritos amigos, anjos guardiões. Pedimos que a espiritualidade esteja sempre conosco, nos influenciando de forma positiva, nos ajudando, nos acompanhando e nos intuindo para as melhores decisões. Lembrando que está na nossa responsabilidade dar ouvidos às melhores intuições e colocar em prática no nosso dia a dia a lei do amor e da caridade. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade. Que assim seja.